Glória a Deus, estarei deixando a mensagem aqui nesta noite para a meditação de cada um que está me acompanhando aqui no canal. Que Deus abençoe as suas vidas cada dia vez mais. Continua conosco, sempre estarei deixando a mensagem aqui para a edificação da sua fé em Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe, deixe o seu like, compartilhe, para que mais pessoas sejam edificadas com a mesma mensagem que você será edificado aqui nesta oportunidade, nesta noite. Livro de Apocalipse, capítulo 9. Quero deixar uma breve mensagem aqui, só para a meditação aqui dos irmãos, dos amigos que estão acompanhando aqui neste canal. Apocalipse, capítulo 9, verso de número 1, diz: E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o poder que tens os escorpiões da terra. Glória a Deus. O verso de número 11 e 12 diz: E tinha sobre si rei o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda dois ais. Glória a Deus, aqui é uma mensagem bastante importante, que vai falar a respeito do período da grande tribulação. Aqui iremos falar a quinta trombeta, Apocalipse 9, onde a Bíblia fala que o apóstolo João ele tem uma visão de uma estrela caindo dos céus. Essa estrela representa o anjo. Este anjo ele estava com a chave de um poço, de um abismo. Quando ele abre esse abismo, vai sair densas trevas, uma nuvem de fumaça negra representando trevas. A profeta Amós já tinha profetizado ou tido esta visão no seu capítulo 5, verso de número 18 e 19, dizendo: Porque vocês esperam o dia do Senhor? O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será como um homem fugindo de um leão, ele se depara com o urso, ou um homem que é mordido por uma cobra sem perceber, porque estando ele com o braço sobre a parede, a cobra vem e morde ele. Ou seja, será como aquele ditado: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou seja, naquele dia não terá escapatória. E a Bíblia fala que depois dessas trevas, essa fumaça apresentando trevas sobre a face da terra, a Bíblia fala que vem gafanhotos que vêm para atormentar os moradores da face da terra. A princípio, abre aspas, aqueles que não fizeram aliança com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que não foram lavados as suas vestes pelo sangue do Cordeiro, aqueles irão passar pelo período da grande tribulação, representando o que está escrito em Isaías capítulo 61, versos 2, o dia da vingança do Senhor Deus de Israel, também representando o que diz também no capítulo de número 30, verso 7, no livro do profeta Jeremias, um tempo de angústia para Jacó, e Apocalipse capítulo 6, verso 17, o grande dia da ira do Senhor Deus de Israel. A Bíblia fala que esses gafanhotos, eles têm uma semelhança, o seu rosto é semelhante a rosto de homem, o seu cabelo é semelhante a cabelo de mulher. A Bíblia fala que os seus dentes é semelhante a dente de leões. A Bíblia fala que a sua cauda é como a cauda, semelhante à cauda de escorpião. O veneno que foi lhe dado foi como o veneno do escorpião para atormentar os moradores da terra durante o período de 5 anos. Amós, ele se levanta, Deus levanta Amós, ele vai dizer: porque o dia do Senhor não será um dia de luz, mas será um dia de trevas. Porque vocês esperam o dia do Senhor? O povo estava se prostrando diante a imagens, a ídolos, a bailins, a Astarote. Quando Deus fala através dos livros históricos, dos livros da lei, os primeiros livros da Bíblia, os 5 Pentateucos que Moisés escreveu, Deus falou para o povo não adotar ídolos, deuses como as outras nações adotaram, Astarotes, bailins. Mas a Bíblia vai dizer que o povo se corromperam e não guardaram a mensagem do Senhor. Pelo contrário, abominaram a palavra, a ponto de se prostrar a ídolos, a imagens, e deixaram a adoração do verdadeiro Deus. Vocês que se prostram diante a ídolos, a imagens, Deus abomina, Deus irá condenar vocês.
se vocês não se arrependerem. É a Bíblia que está dizendo. Se você ler o capítulo de número 42, verso de número 8, no livro do profeta Isaías, o Senhor mesmo diz através da boca do profeta dizendo: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória não darei a outra e nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, somente Ele merece toda honra, toda glória, toda adoração. Sabe por que o povo estará inserido naquele dia da tribulação? Porque o povo não reconheceu o verdadeiro Deus que merece a verdadeira adoração. Não entregaram a vida por completa a Ele. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que então este período virá para todos aqueles que estão se prostrando diante a ídolos, se prostrando diante a imagens. Virão para todos aqueles que estão na bebida, no fumo, no tráfico, no roubo, no álcool, na idolatria. Virão para todos aqueles que estão com 2 casamentos, que estão brincando de ser crente, com aqueles que estão de brincadeira dentro da casa de Deus, achando que a porta é larga. Pelo contrário, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, verso de número 13 e 14, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Ou seja, a aceitação à Igreja Católica, muitas igrejas que se dizem servir a Cristo, que estão aceitando tudo, pessoas vêm da maneira que vêm e permanecem da maneira que vêm, pessoas que está de uma forma e permanece da forma que está, não tem mudança, não tem transformação. Ou seja, eles serão pegos pela grande ira do Senhor Deus de Israel se não colocarem a sua casa em ordem. Mas a Bíblia diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que muitos entram por ela, mas eles irão ser destruídos pela ira do Cordeiro, colherá da sua própria ruína por entrar pela porta larga. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer: mas entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à salvação. Ou seja, se o caminho é apertado, porque tem que ter renúncia. Se o caminho é apertado, porque tem que largar a prostituição, o adultério, o falso casamento, o roubo, o tráfico, as coisas que Deus não permite que você faz na face dessa terra. O jogo, aquilo que Deus não permite. É tempo de largar a idolatria, o fumo, a cachaça, a mentira. Senão, infelizmente, colherá os danos da ira do Senhor Deus de Israel. Estará neste período, que em Isaías capítulo 14, verso 27, porque o Senhor dos exércitos determinou, o Senhor Deus de Israel determinou. Quem, pois, invalidará? Se as tuas mãos já estendidas está, Deus já determinou esse dia. Então esse dia vai se concretizar, porque a palavra de Deus está dizendo. Mateus capítulo de número 24, ou Mateus capítulo de número 25, verso de número 31. Passará os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Marcos capítulo 13, verso de número 31. E os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Capítulo de número 16, verso 17 de Lucas. E os céus e a terra é mais fácil passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías 40, versos 8. Secam-se as ervas, caem as flores, mas a minha palavra permanece ou subsiste eternamente para sempre. E a Bíblia Sagrada vai dizer que esses gafanhotos, eles irão atormentar somente a erva, somente a árvore será poupada naquele dia. Como diz a Bíblia Sagrada, se você parar para ler no capítulo 9, versículo de número 6, a Bíblia fala: e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Ou seja, aqueles que não fizeram aliança com Cristo, a Bíblia fala que eles irão ser pegos esse dia, eles irão ser pegos por 5 meses, buscarão a morte, mas a morte irá fugir. Para pensar, pessoas que irão pular de prédios, pessoas que irão se lançar sobre carros, pessoas que irão tentar suicidar, tirar a sua vida, pular de um espinhadeiro com a corda amarrada no pescoço, tentar atirar, acabar com a sua vida e a morte vai fugir deles. Pessoas que tentam suicidar, acabar com a sua vida. Naquele dia eles irão desejar a morte, porém a morte será ocultada e fugirão deles. Em Apocalipse 9, versos 4 diz: e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm
na testa o sinal de Deus. Será no período da grande tribulação, ali estará a nação de Israel, e no capítulo de número 9, versos 4, a nação de Israel será poupada pelo Senhor Deus, porque o próprio Jesus virá para salvar o seu povo, conforme Zacarias vai escrever. Jesus virá e derramará o espírito de súplica sobre a nação de Israel, e ali eles se converterão, e durante este período ele irá ser guardado. Por isso que Jesus vai dizer, aqueles que estão na Judéia, sobre para os montes, ou seja, começará a perseguição do anticristo sobre a nação eleita, o povo de Israel, após quebrar os 7 anos de paz, os 7 anos que ele fez com a nação de Israel, o pacto. Porém, a nação de Israel acreditava que o anticristo era o Messias. Porém, o anticristo ele se levanta contra a lei do Deus de Israel. Então, o povo já percebe que ele não é o Messias. Porque a nação de Israel, todos nós sabemos que meditamos na Bíblia Sagrada, aguarda e espera o Messias até hoje. Eles esperavam que Cristo viria já como um rei para solucionar, porém, os seus problemas materiais, físicos da face dessa terra. Mas Jesus veio conforme Isaías escreveu no capítulo 40 a seguir, como servo sofredor. Capítulo de número 53, verso de número 5, verso de número 6. A Bíblia fala que ele tomou sobre si as nossas transgressões, ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Cristo veio como servo sofredor para tirar o pecado, para salvar a humanidade do inferno. Porém, eles estavam esperando um Cristo para solucionar os seus problemas econômicos, materiais e sociais na face dessa terra. Então, Jesus vem, eles não aceitam Cristo. Então, Deus dá para todos aqueles que o aceitaram o direito de ser, por justiça, filho de Deus, por mediação, o sangue de Cristo, a nova aliança e a adoção por meio de Jesus, como diz Paulo. Mas a Bíblia diz que eles estão aguardando até hoje. A Bíblia Sagrada vai dizer, porém, eles serão pegos de surpresa, porque Jesus já veio e todos que aceitaram a ele foram salvos daquele dia e salvos da condenação eterna, que é a segunda morte, o inferno. E a Bíblia vai nos dizer que a nação de Israel será poupada naquele dia. 7 anos, capítulo de número 1, verso de número... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, a Bíblia fala que quando disser a paz, sobrevirá repentina destruição. Capítulo 9 de Apocalipse, o anticristo se manifesta como uma falsa paz, uma paz ilusória, uma paz que irá passar, representando aquele cavalo branco. O branco na Bíblia significa paz, porém, simbolicamente, o anticristo virá como uma simples paz, passageira, enganosa, ilusória. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer também, Daniel, capítulo 9, verso 27 e 28, sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo. Mas naquele dia será firmado ali um acordo com o anticristo Israel de 7 anos. Mas no meio da semana, como diz o profeta Daniel, será quebrado 70 anos. Profeticamente, o apóstolo João vai ter a visão de 7 anos proféticos, 3 anos e meio de paz e os outros 3 anos e meio de repentina destruição. No meio das 70 semanas será quebrado o acordo de paz. No meio de 7 anos, 3 anos e meio de paz será quebrado. Então a Bíblia Sagrada vai dizer, por causa que o anticristo se levanta contra a lei do Senhor Deus de Israel, então eles quebram, por ali perceber que o anticristo não é o Cristo que eles esperavam. Então durante este período Jesus vem também para a nação de Israel. Logo após Jesus, ele vem para trazer o milênio. Ou seja, antes que Jesus venha para a nação de Israel, Jesus já veio para a igreja, arrebatou a igreja, mas agora, durante este período da tribulação, Jesus vem para a nação de Israel, mas a igreja não estará mais aqui na face dessa terra, porque para nós que servimos a Cristo, Malaquias diz que nascerá o sol da justiça, aleluias, nascerá o sol da justiça para todos aqueles que permanecer fiel até o fim. Apocalipse 3, ele diz, dar-te-ei a coroa da vitória, ou a coroa da vida, para a igreja de Filadélfia. Glória a Deus. E a Bíblia fala que estes gafanhotos irão atormentar os moradores da terra. Durante um período de 5 meses, irão ser atormentados. A Bíblia fala que eles
irão vir como um cavalo, sai para a guerra, aparelhados, para ir à batalha, ou seja, um exército confrontando outro exército, ele sai fazendo barulho, e assim também virá esses gafanhotos com um grande barulho. A Bíblia diz que a sua cauda tem o veneno como se fosse o veneno do escorpião. A sua cauda é semelhante também à cauda do escorpião. Já parou para perceber quão terrível será aquele dia? Jesus comparou o dia de Noé, o dia de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, capítulo 7 de Gênesis, que desceu fogo e enxofre, o dilúvio veio sobre a terra. Ou seja, será um tempo difícil, um tempo de aflição para quem permanecer aqui na face dessa terra. A Bíblia fala no livro do profeta Sofonias, capítulo 1, verso 17, ele fala acerca desse dia, dizendo: e angustiarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Ou seja, os homens serão tão angustiados naquele dia que eles buscarão a morte, mas a morte irá fugir deles, porque Deus terá ocultado a morte durante o período de 5 meses, que os moradores estarão aqui na face dessa terra, tomados de sofrimento, tomado pela grande ira, conforme Apocalipse, capítulo 6, verso 17, do Senhor Deus de Israel, de angústia, conforme Jeremias, capítulo 30, verso 7, e da vingança de Deus, que virá sobre eles, porque pecaram e não se arrependeram contra o Senhor Deus de Israel. Ou seja, pecaram e não lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, irá passar pelaquele dia, porque pecaram e não se renderam, não entraram por essa porta, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala que eles tinham um rei por nome de Abadom. Eles tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. A Bíblia fala que em grego o seu nome era Apolion e em hebreu o seu nome Apolion. Ou seja, eles tinham um rei sobre si que liderava eles, esses gafanhotos. Eram demônios emparelhados para atormentar a terra, que Deus permite durante um período vir sobre a face dessa terra para trazer ira, para trazer ruína e a desgraça sobre todos os moradores da terra que não fizeram aliança sincera com o Senhor. Jesus Cristo irá ter que provar da ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro que está sentado sobre a sua destra, a ponto dos reis, dos tribunos poderosos que habitam na face dessa terra, aqueles que têm mídias, status, famas, luxo por causa do dinheiro, eles adquiriram aqui na face dessa terra, mas naquele dia eles dirão aos montes, aos rocheiros, montes e rocheiros, caí sobre nós, escondei-nos da ira do grande líder e do Cordeiro que está sentado à sua destra. A única forma de fugir, de escapar daquele dia, é aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Eu vou repetir, a única forma de você fugir, de você escapar daquele dia, é aceitando o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, versos 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e no teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Sabendo o que no teu coração credes para a justiça, e com a tua boca faz confissão para a salvação. A Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo de número 10, verso 19 de Hebreus, a Bíblia fala, o escritor da carta aos Hebreus Sagrado vai dizer que através do sangue de Jesus Deus fez um novo e um vivo caminho que traz o homem acesso aos céus, reconciliação a Deus. A Bíblia fala a única solução, a única porta de escape para te tirar deste período terrível de aflição, a qual o sol se escurecerá, conforme está escrito também no capítulo de número 2, verso de número 30 e 31 até o 32, 33 no livro do profeta Joel, que aquele dia o sol se escurecerá, naquele dia as estrelas, a potência do céu serão abaladas, como Jesus diz em Mateus 24, e também em Marcos 13 a seguir, e em Mateus 25, ou seja, a Bíblia fala que as potências do céu serão abaladas a ponto das estrelas não brilhar mais, da lua não brilhar mais, do sol não brilhar mais, mas naquele dia todos serão pegos de surpresa pela única luz que irá iluminar, porém virá para julgar todas as nações, que é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você tem a oportunidade, aceita essa oportunidade, confessa a Cristo, entrega a sua vida a Ele, abandona o pecado,
que tão de perto te rodeia. E a Bíblia fala, e corre depressa a carreira que está proposta. Hebreus capítulo 11, o verso de número 1. Ou seja, é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós se rendermos ao Senhor, Deus de Israel. Porque os dias, cada dia vez mais, estão se passando e muitas das pessoas estão perdendo seus tempos envolvidas com coisas deste mundo e deixando de buscar aquilo que é suficiente, a sua salvação. Jesus tem para ti. Porque no capítulo 4, versos 11, no livro de Atos, porque nenhum outro homem abaixo dos céus podemos ser salvos entre os homens, a não ser o nome de Jesus, Cristo nosso Senhor. Porque em 1 Timóteo, Paulo escreve ao jovem Timóteo, pastor de Éfeso, da igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Quem pode salvar dentre os homens? Jesus Cristo, o homem. Que Deus abençoe a sua vida nesta oportunidade, nesta noite, em nome do Senhor Jesus.